Seção 2ª. Desenvolvimento dos trabalhos de auditoria. Item 142. O desenvolvimento dos trabalhos contempla as etapas de execução dos testes de auditória, análise e avaliação e documentação, que devem ser apropriadamente supervisionadas com finalidade de cumprir os objetivos do trabalho de auditória. Execução do trabalho de auditória. Item 143. Durante a execução dos trabalhos, os auditores internos governamentais devem executar os testes definidos no programa de trabalho, com a finalidade de identificar informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis. Item 144. Para a execução adequada dos trabalhos, os auditores internos governamentais devem ter livre acesso a todas as dependências da unidade auditada, assim como a seus servidores ou empregados, informações, processos, bancos de dados e sistemas. Eventuais limitações de acesso devem ser comunicadas, de imediato e por escrito, à alta administração ou ao Conselho, se houver, com solicitação de adoção das providências necessárias à continuidade dos trabalhos de auditoria. Item 145. Ao iniciar os trabalhos de campo, a equipe de auditoria deve apresentar à unidade auditada o objetivo, a natureza, a duração, a extensão e a forma de comunicação dos resultados do trabalho. Item 146. A aceitação de trabalhos de consultoria decorrentes de oportunidades identificadas no decurso de um trabalho de avaliação depende de prévia inclusão no plano de auditoria interna da UAN. Item 147. Durante a realização dos trabalhos de consultoria, os auditores internos devem analisar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos de forma consistente com os objetivos do trabalho, mantendo-se atentos à existência de pontos significativos que devam ser considerados e comunicados à alta administração e ao Conselho, se houver. Análise e avaliação. Item 148. Os auditores internos governamentais devem analisar e avaliar as informações identificadas a partir da aplicação apropriada de técnicas e testes, comparando-as com os critérios levantados na fase de planejamento do trabalho, a fim de obter conclusões que permitam a formação de opinião fundamentada. Item 149. A equipe de auditoria deve informar e discutir com a alta administração da unidade auditada os achados que indicarem a existência de falhas relevantes, devendo ser concedido prazo para sua manifestação formal, com a finalidade de assegurar a oportunidade de apresentação de esclarecimentos, avaliações ou informações adicionais que contribuam para o entendimento dos fatos ou para a construção de soluções. Documentação das informações. Item 150. Devem ser documentadas em papéis de trabalho as análises realizadas e as evidências produzidas ou coletadas pelos auditores internos governamentais em decorrência dos exames. As evidências devem estar organizadas e referenciadas apropriadamente e constituir informações suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a suportar as conclusões expressas na comunicação dos resultados dos trabalhos. Item 151. Os papéis de trabalho devem ser organizados de forma a permitir a identificação dos responsáveis por sua elaboração e revisão. A revisão dos papéis de trabalho deve ser realizada com a finalidade de assegurar que o trabalho foi desenvolvido com consistência técnica, que seguiu o planejamento estipulado e que as conclusões e os resultados da auditoria estão adequadamente documentados. Item 152. Cabe ao responsável pelo AIRE definir procedimentos relativos à estrutura e organização, bem como a política de armazenamento de papéis de trabalho, preferencialmente em meio digital. Item 153. Independente do meio utilizado para a guarda dos papéis de trabalho, devem ser asseguradas a preservação e a rastreabilidade desses registros. Item 154. As políticas de concessão de acesso aos papéis de trabalho devem: alínea A.
indicar as partes internas ou externas ao WAG que podem ter acesso aos registros e como eventuais solicitações de acesso devem ser tratadas. A linha B. Considerar a necessidade de manutenção do sigilo das informações, de acordo com os preceitos legais, é. A linha C. Ser submetidas à apreciação da assessoria jurídica e aprovação da alta administração do órgão ou entidade ao qual a WAG está vinculada. Supervisão dos trabalhos de auditoria. Item 155. Os trabalhos de auditoria interna devem ser adequadamente supervisionados, de forma a assegurar o alcance dos objetivos, a consistência dos julgamentos profissionais significativos realizados no decorrer do trabalho e a qualidade dos produtos da auditória. Item 156. O responsável pela WAG tem a responsabilidade geral pela supervisão dos trabalhos, a qual poderá ser delegada, sem prejuízo de sua responsabilidade, a integrantes do quadro funcional da WAG com conhecimentos técnicos e experiências suficientes. Item 157. A supervisão deve ser exercida durante todo o trabalho, desde o planejamento até o monitoramento das recomendações emitidas, e deve incluir: a linha A. A garantia da proficiência da equipe. A linha B. O fornecimento de instruções apropriadas à equipe durante o planejamento do trabalho de auditoria e aprovação do programa de trabalho. A linha C. A garantia de que o programa de trabalho aprovado seja cumprido e que eventuais alterações sejam devidamente autorizadas. A linha D. A confirmação de que os papéis de trabalho suportam adequadamente as observações, as conclusões e as recomendações do trabalho. A linha E. A segurança de que as comunicações do trabalho sejam precisas, objetivas, claras, concisas, construtivas, completas e tempestivas, é. A linha F. A segurança de que os objetivos do trabalho de auditoria sejam alcançados. Item 158. A intensidade da supervisão deve variar conforme a proficiência e a experiência dos auditores internos governamentais e da complexidade do trabalho de auditória. Item 159. Em auditorias com equipe composta por auditores de mais de uma WAG, o processo de supervisão pode ser compartilhado entre os responsáveis pelas unidades de auditoria envolvidas, conforme definição das responsabilidades pelo trabalho realizado na fase de planejamento. Item 160. O responsável pelo WAG deve estabelecer políticas e procedimentos destinados a assegurar que a supervisão dos trabalhos seja realizada e documentada, devendo ser estabelecidos mecanismos para a uniformização de entendimentos decorrentes dos julgamentos profissionais individuais.